Pessoal, vamos continuar a nossa experiência aqui então. É a nossa identificação, a parte prática aqui, né, de ligação do motor monofásico. Identificação e ligação. Aqui se trata de um motor monofásico da WEG, de 1/4 de CV, tá? Onde eu posso estar ligando em 110 e 220, tá? E aqui eu tenho a minha identificação dele. Observa que ele está identificado. A gente vai fazer a ligação sem olhar aqui, tá? E a gente está partindo do princípio que a gente não tem nada dessas identificações. Então a gente vai identificar primeiramente as bobinas. Então, com o auxílio de um multiteste, tá? Eu vou colocar na escala de ohms, tá? De resistência. Posso até colocar aqui para emitir um sinal sonoro e vou identificar. Então, vamos supor que eu cheguei nesse fio aqui, que agora é um fio, não é um borne para mim, porque eu desconheço o borne, e saio caçando. Com 3 não deu nada, com 4 nada, com 5 deu. Então, a bobina 1 e 5, a bobina 1 e 2 está identificada. Agora eu vou identificar outra bobina. 3 com 2 não deu nada, 3 com 4 deu. Então a bobina 2 seria 3 e 4. Muito bem. Agora, aqui, se sobrou 2 pontas, essa aqui teria que ser auxiliar. Observa que não registrou nada, porque o capacitor está aberto. Como o capacitor está aberto, ela não vai registrar nada. Então eu sei que essa aqui é a bobina auxiliar, tá certo? Para mim também fazer uma checagem melhor, eu posso até medir a resistência aqui das duas bobinas. Eu tenho bobina 1 e 2, eu vou medir a resistência, deu 4,7. Tenho a outra bobina 3 e 4, vou medir a bobina 3 e 4. 4,7 também. Observe então que o circuito, logicamente, as bobinas têm que ter o mesmo valor, porque é um circuito equilibrado, tá certo? Então, gente, agora aqui eu vou efetuar a ligação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar qual é a tensão disponível que eu tenho. Por exemplo, eu vou medir essa tensão. Coloquei em escala de tensão alternada, 750 volts, e vou medir essa tensão aqui. Então, confere 211 volts e a outra tomada 120 volts. Então, gente, agora eu vou efetuar a ligação. Como visto na aula prática, na aula teórica, tá? Se eu for ligar em 220 volts, eu vou ter que ligar essas duas bobinas em série, porque cada bobina fica submetida a 110 volts. Se eu vou ligar em série, eu vou ligar o 2 e 3, tá certo? E vou colocar 1 e 4 para a rede. E onde entra a bobina auxiliar? A bobina auxiliar é a bobina onde está o meu capacitor com uma chave centrífuga, tá certo? E essa bobina eu posso ligar ela em paralelo com qualquer uma das bobinas. Pode ser ligado dessa forma em paralelo com a bobina 1 ou também ligado em paralelo com a bobina 2, tanto faz, tá certo? Então, gente, vamos efetuar essa ligação então, em 220. Eu já liguei, eu vou ligar então, colocar as duas bobinas em série, o 2 com o 3, tá? 2 com o 3, e vou ligar a bobina auxiliar. A bobina auxiliar, no caso aqui, ela é identificada como 5 e 8. Então aqui tem 5, por exemplo, e aqui tem 8. Então eu vou ligar o meu 1 com o meu 5, o meu 2 com o meu 8. Prontinho. E agora eu vou alimentar. Vou alimentar então. Vou alimentar
a minha ligação. 4 e 1 vai ser a alimentação. Então eu venho aqui no 4 e vou aqui no 1. Vou colocar aqui em 220, porque eu fechei em 220. É claro, gente, que a gente não pode efetuar uma ligação direta aqui na tomada. Eu teria que ter toda uma proteção do meu motor, né? Assim como contator, relé térmico e assim por diante. Mas para efeito de demonstração, eu vou efetuar essa ligação diretamente aqui, tá? Então 220 eu vou ligar aqui e vou ligar aqui. Quero que vocês observem também o sentido de giro do motor. Muito bem. É interessante, é importante que vocês também meçam a corrente do motor, né? Eu tenho aqui o meu amperímetro, tá? Em corrente contínua, e vou medir a corrente do motor. Observe que a corrente está 2,11 ampere. É uma corrente condizente então com a capacidade do motor. Caso vocês forem ligar esse motor, como vocês não conhecem, é importante que vocês primeiramente coloquem a corrente, né? Meça a corrente. Se a corrente der um valor alto, é porque a polaridade está invertida. Vocês imediatamente desligam o motor e inverta a bobina principal, os bornes da bobina principal. No caso, a bobina principal 1 e 2, onde é 1 você coloca o 2, onde é o 2 você coloca 1, tá certo? Então eu vou desligar aqui e vocês observam o sentido de giro do motor. Sentido anti-horário, tá? Se eu inverter aqui, vou desligar novamente. Observa que qual o sentido que está? Continua. Anti-horário. Anti-horário, no mesmo sentido. Então, eu não posso inverter. Se eu inverter a minha fonte, eu mantenho sempre o mesmo giro. Então, para mim inverter o sentido de rotação, eu preciso inverter a bobina auxiliar. Então, se é a bobina auxiliar, eu vou inverter o que? Um 5 com 8, porque o 5 8 é a minha bobina auxiliar, tá certo? Então 5 com 8. E agora observem novamente. Vou desligar. Observa, gente, esse barulhinho que fez também é quando a chave centrífuga abre, porque o motor, ele, depois que ele atinge uma determinada rotação, ele abre, a chave centrífuga abre e ele fica trabalhando só com as duas fases. Então as fases auxiliar deixam de participar, tá? Gente, como que foi o sentido de rotação aqui quando a gente inverteu? Sentido horário. Horário. Então vocês observam que motor de 6 pontas, somente invertendo, a conclusão, somente invertendo o sentido da bobina auxiliar é que a gente consegue inverter o sentido de rotação. Tá bom?